Você está naquela dúvida que não sabe nem por onde começar a sua pesquisa. Você até tem um problema de pesquisa ali mais ou menos delineado, mas não sabe qual é o próximo passo? Eu sou a Amália e no Pesquisa na Prática de hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos sobre os 7 P's da pesquisa. Uma técnica que eu criei para você saber direitinho quais são os 7 passos fundamentais para conduzir qualquer pesquisa em qualquer área de conhecimento. Nesse vídeo, então, eu vou falar sobre o segundo P da pesquisa, o passado. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Sim, às vezes, né, o orientador, a orientadora nos dá um ok sobre o problema de pesquisa que a gente definiu e propôs para pesquisar no nosso mestrado, no nosso doutorado, mas aí vem aquela dúvida, tá, e agora? Qual é o próximo passo? E aí eu criei, então, essa nomenclatura, vamos dizer assim, né, esses 7 P's da pesquisa para te ajudar a saber exatamente quais são os passos para conduzir qualquer pesquisa, que são os 7 P's da pesquisa. O segundo P é o P de passado, ou seja, a revisão de literatura. E é isso que eu vou falar nesse vídeo hoje de pesquisa na prática. Se você não assistiu os vídeos anteriores, onde eu explico o que são esses 7 P's da pesquisa e falo sobre o primeiro P da pesquisa, o P de problema, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima do primeiro vídeo, onde eu explico então o que são, de onde é que surgiu essa ideia de 7 P's da pesquisa. E se você é novo aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. A partir do momento que a gente já tem um problema de pesquisa definido, a gente precisa olhar o passado, ou seja, o que já foi feito em relação a esse problema de pesquisa que pode me auxiliar a dar os próximos passos, ou seja, investigar e encontrar uma solução para esse problema de pesquisa. Eu gosto muito de uma frase que fala mais ou menos o seguinte, que nós fomos mais longe ou enxergamos mais longe porque a gente está sobre ombros de gigantes. O que mais ou menos quer dizer essa frase? A gente não vai inventar a roda do zero, a roda já foi inventada. Isso serve para tudo. Provavelmente o problema de pesquisa que você está pesquisando, você não vai precisar pesquisar do zero. Tiveram diversos autores e autoras que no passado, e no passado não muito distante, né, anteriormente a você, já pesquisaram alguma parte em relação a esse problema de pesquisa. E a gente precisa olhar o que já foi feito. Primeiro, para a gente não precisar fazer de novo. E segundo, para ver como que essas pesquisas anteriores podem nos ajudar a dar os próximos passos. Por isso o passado é tão importante. Passado, então, para deixar super claro, é igual à revisão de literatura. Mas é mais fácil você pensar nos 7 P's da pesquisa, segundo o P passado, do que lembrar a revisão de literatura. Então, o segundo passo, a partir do momento que você tem o seu problema de pesquisa, é se aprofundar na revisão de literatura. E aí tem uma série de discussões, a revisão de literatura é referencial teórico, é aporte teórico, cada um chama de um nome diferente, eu até já falei aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima. Mas a ideia é debruçar-se, né? Buscar referências bibliográficas, principalmente artigos científicos publicados em revistas científicas de alto impacto, para você entender o que já foi feito na literatura em relação a isso. Preciso ir lá nos primórdios, né? Esses dias eu vi um meme, eu achei muito engraçado que, indo de autor em autor em relação ao passado, a pessoa ela já estava até traduzindo pictogramas, né, em cavernas. Não precisa ir tão longe assim. O ideal é você começar, pelo menos, a fazer uma revisão de literatura dos últimos 5 anos, porque aí você vai ter uma ideia de até onde a ciência já chegou, até onde os autores e as autoras da sua área já foram. E aí fica mais fácil da gente seguir adiante. Claro, você também não pode esquecer o que a gente chama de autoras seminais, ou seja, aqueles que primeiro criaram, publicaram algum artigo científico relacionado a esse assunto. Aqueles que apresentaram os primeiros conceitos, assim, aquelas pessoas que a gente não pode esquecer na nossa revisão de literatura, né, os pais, as mães das teorias que a gente trabalha, esses você vai ter que abordar também. Mas eu acho que agora fica um pouco mais claro de aonde você precisa ir
né, com a sua revisão de literatura, para poder entender o que está acontecendo no seu campo de conhecimento, para então, a partir disso, conduzir a sua pesquisa. Não dá para resolver um problema de pesquisa se você não sabe o que está sendo feito até o momento. Nesse sentido, eu vou dar 2 dicas super importantes para você conduzir a sua revisão de literatura. A primeira dica é: entenda em profundidade a teoria que você está trabalhando. Você praticamente tem que dormir ao lado dos artigos seminais e dos artigos atuais mais relevantes da sua área. Por que eu falo em artigos científicos? Porque hoje a ciência ela é comunicada através de artigos científicos. Como é a forma mais rápida da gente poder entender o que está acontecendo nas pesquisas no mundo todo. E essas pesquisas geralmente são publicadas no idioma inglês, que é o idioma universal da ciência. Eu gosto de dar mais ou menos esse exemplo. Imagina agora, né, que ocorreu a pandemia, imagina se os pesquisadores lá da China, que foi onde apareceu primeiro esse vírus, imagina se esses pesquisadores, se essas pesquisadoras resolvessem dizer assim: não, tem 1 bilhão de chineses no mundo, eu não vou escrever em inglês, eu vou escrever em mandarim porque muita gente vai poder ler. A gente estava até hoje tentando entender o que aconteceu com a gente. Por isso que a ciência acaba usando o inglês como idioma universal para a comunicação. E a maior parte dos artigos científicos de maior impacto são escritos em inglês. Inclusive, se você der uma busca em qualquer base de dados, como Scopus, Web of Science, você vai perceber que algumas revistas científicas brasileiras já estão solicitando para suas autoras, escreverem os seus artigos em inglês para que os resultados dessas pesquisas possam ser lidos por pesquisadores no mundo todo. E por que eu falo sobre entender a teoria em profundidade? Porque a teoria vai te ajudar a tomar todas as decisões em relação aos próximos passos da sua pesquisa. Como que você vai tomar a decisão em relação às técnicas de coleta e análise de dados? É a revisão de literatura. Como que você vai coletar os seus dados? É a revisão de literatura que vai te dizer. Como que você vai analisar os seus dados? É a revisão de literatura que vai te dizer. Como que você vai pensar os seus resultados? É na revisão de literatura que você vai encontrar ali um parâmetro, ou seja, que você vai poder comparar os seus resultados, identificar se os seus resultados estão semelhantes ou estão diferentes e vai poder explicar o porquê. A revisão de literatura vai te dar base em tudo isso. E se você se baseia em algo que não é tão forte assim, a sua pesquisa ela fica muito propícia a falhas. Qualquer pessoa vai poder dizer assim: mas por que você usou esse autor e não outro? E você não vai saber responder. E essa é a grande sacada fundamental para você escolher artigos científicos publicados em revistas científicas de alto impacto. Porque aí outras pessoas, outros pesquisadores, outras pesquisadoras vão ter um pouco mais de dificuldade de dizer assim: mas por que você escolheu esse autor e não outro? Ah, porque esse autor, essa autora, esse artigo científico foi publicado numa revista científica de alto impacto. Ou seja, é a comunidade científica que está dizendo que aquele artigo é relevante para a literatura, não sou eu. É a comunidade científica. Então, quando a gente está começando no mestrado e no doutorado, muitas vezes a gente não sabe como tomar decisões. Por isso, a importância da revisão de literatura, que geralmente a gente passa meio assim aos trancos e barrancos, sem saber muito bem o que a gente está fazendo. E eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo o quão importante é essa etapa para a pesquisa, a revisão de literatura. E a minha última dica, claro, uma dica bônus não dá para fazer a revisão de literatura se você não sentar e ler. Você precisa ler os artigos, ler no original, ler em inglês, para você poder entender as ideias, né, que estão expressas naquele artigo. Por que eu estou falando ler em inglês? Até aconteceu hoje de manhã, achei engraçado. Por algum motivo eu estava testando ali o Google Tradutor. Muita gente diz: eu coloco no Google Tradutor e tá tudo certo. Não, não está. Eu fui colocar uma parte, um trechinho, uma frase, onde tinha um artigo que eu tinha sido citada. E meu sobrenome é Machado. Na hora de traduzir ficou Axe. Então assim, o Google Tradutor é uma ferramenta mecânica que vai traduzir literalmente todo o artigo. Se você larga o artigo lá e manda traduzir no Google Tradutor, muitos conceitos vão ser perdidos, que você só vai entender se você ler no original. Eu sei, muitas pessoas têm dificuldade de ler inglês. Eu mesma achei que nunca ia ler inglês na minha vida, mas eu comecei aos pouquinhos no mestrado a ler um artigo, depois o outro. O primeiro eu acho que eu levei umas 3 semanas, o segundo 2 semanas, o terceiro 1 semana, e assim vou indo. E hoje eu leio em inglês com muito mais facilidade. Então assim, uma dica bônus
Se você tem a possibilidade, tem um tempo para poder se dedicar e ler direto em inglês, você vai se desenvolver nessa habilidade, você vai entender muito mais profundamente o que a literatura internacional está falando sobre a sua teoria. Eu tenho certeza que você vai poder conduzir uma pesquisa com mais tranquilidade, mais segurança e fazer discussões mais profundas. Espero que vocês tenham gostado, então, dessas dicas do segundo P da pesquisa, o passado, e tenham entendido por que a revisão de literatura é tão importante nesse processo da pesquisa. Claro, existem peculiaridades de área de conhecimento para área de conhecimento, por isso que eu sempre indico que você bata aquele papo, né? Troca aquela ideia com seus colegas, com as suas colegas, com seus professores, com as suas professoras, para confirmar se é isso mesmo que ocorre na sua área de conhecimento. E aí, como é que está sendo na sua área de conhecimento? Como é que está sendo a sua pesquisa, a revisão de literatura? Deixa aqui nos comentários se você sabe, que eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!